Todos nós aqui, na verdade, somos obreiros do Senhor. Mas todos nós aqui precisamos não só acreditar, mas precisamos fazer aquilo que a Bíblia manda, não é? Deus diz na sua palavra que a palavra dele não falha, igreja. Pastor, quando não acontece na minha vida aquilo que a palavra está dizendo, por que é? Aonde é que está a falha? Na palavra? De forma alguma. Aonde é que está a falha, pastor? É em Deus? De forma alguma. Aonde é que está, então, pastor? A nossa falha, amém? Em nós mesmos, a nossa fé, amém? Porque a nossa fé tem que ser o carro-chefe, né? O carro-chefe, amém? Para a gente alcançar a nossa vitória. Livro de Timóteo, capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 1, a partir do verso 3, amém? Livro de Timóteo, capítulo 1, verso 3. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajuda na ministração dessa noite. Nós viemos aqui, Deus, para te ouvir. Não sairemos daqui sem ouvir a tua voz, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da tua palavra santa, grande e poderosa. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Todos acharam? Nós vamos ler esse capítulo todo, amém? As falsas doutrinas, o título do meu diz assim: as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Um grande problema que tem desde esse tempo até hoje é a falsa doutrina. O que é o problema? Qual o problema que a falsa doutrina pode trazer? Fraqueza na nossa vida espiritual. Amém? Eu já vi tanta gente, por exemplo, pregando, não é? Que quando a gente fica doente, é a vontade de Deus. Deus talvez queira disciplinar a gente por causa de uma doença, não é? Através de uma doença, não é? Isso está correto ou é falso? Falso, não é? É uma doutrina falsa, amém? Outra que eu vi também, não é? É que se a gente está doente, Deus permitiu. É falso ou é verdadeira? Falsa, amém? Deus não permite doença. Deus não permite enfermidade. Doença e enfermidade é coisa do diabo, amém? Deus não é glorificado através de doença, Ele é glorificado através da cura, amém? Então, é muita falsa doutrina que as pessoas colocam dentro da igreja e o crente fica sem saber o que fazer quando está passando por problema. Esse dia agora, mais uma vez, eu estava conversando com um pastor que eu trouxe de Fortaleza, antes de ontem aqui para o Horizonte, não é? E eu dizia para ele: pastor, a igreja está vivendo um problema muito sério, pastor, com a doutrina, porque a gente entra na igreja, amém, igreja? A gente entra na igreja desde que entra até o dia que morre, né? Ou até o dia que sai, se sair, né? Que não é bom sair, amém? Ou passa 20 anos na igreja sendo doutrinado, aprendendo, na verdade, a não fazer, amém? Aquilo que não se deve ser ensinado, como por exemplo, né? A gente não pode mais roubar, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, não é assim? Isso deve ser ensinado. O problema é que só é ensinado o que o crente não pode fazer até ele morrer. E o que ele pode? Ninguém ensina. Aí o crente cai na doença, não é? Amém? Aí ele não sabe o que fazer, porque não aprendeu o que fazer, amém? A família, na verdade, está sendo destruída pelo inimigo, ele não sabe o que fazer, amém? Ele não sabe o que fazer. O filho cai no vício, ele não sabe o que fazer, amém? Por quê? Porque ele perdeu todo o tempo da vida dele só aprendendo o que o crente não pode fazer. Mas na verdade ele não ensinaram a ele, doutrinaram a ele o que ele pode. E o que ele pode, pastor? Segundo Jesus Cristo disse: toda pessoa que crê em mim fará o que eu faço. Amém? Toda pessoa que crê nele fará o que ele fez. Amém? Então o segredo é ser doutrinado para fazer o que ele fez. Então diz isso, amém? Versículo 3 diz assim: como te roguei. Aqui é o apóstolo Paulo falando para o Timóteo, amém? Que serve para a igreja, amém? Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires e alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, a preocupação do Paulo era que as pessoas ensinassem, não é? Aquilo que o Paulo ensinou, não fugisse dessa palavra e desses ensinamentos. Ou seja,
fosse doutrinado da mesma forma que o Paulo doutrinou, para que, na verdade, o evangelho em muitos não sejam enfraquecidos, amém? Para que a nossa fé não seja desviada, porque uma fé desviada, amém, é triste, porque é como encher um saco de vento, amém? A gente não é fortalecido na fé. Qualquer probleminha se afasta da igreja. Qualquer probleminha, amém, coloca a culpa no evangelho, no pastor, na igreja, no membro, amém? Por quê? Porque na verdade, não é? Ele foi doutrinado na fraqueza, amém? Ele não foi doutrinado na fé, não foi fortalecido pelo aquilo que Deus diz. Então a preocupação do Paulo era essa, não é? Que ninguém, na verdade, pregasse uma doutrina que não veio da parte de Deus, amém? Versículo 4, né? Nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, amém? Ou seja, que não seja trocado história, não é? Amém? Pela fé. Olha o Paulo dizendo aqui, em outras palavras, que eu tenho dito nessa igreja dele, que eu abri, tudo é pela fé, o resto é o quê? Conversa fiada. Desde que eu abri essa igreja, que eu digo que o pessoal não se engane, tudo é pela fé, o resto é conversa fiada. O Paulo está dizendo a mesma coisa, só que em outras palavras, mas tem o mesmo significado, amém? Então ele está dizendo aqui, para que as pessoas, na verdade, não vivam apenas de história, contação de história. Não é bonita a história da Bíblia, não é? Meu irmão, ele ensinava, na igreja, ele era obreiro, ensinava culto de, como é o nome daquele culto que é só de ensinamento, que chama? De doutrina, né? Você sabia que eu já fui a vários cultos de doutrina? Sabe o que foi que eu aprendi? Nada. Você sabia disso? De todos os cultos, não sei nem quantos cultos da minha vida eu fui de doutrina, eu nunca aprendi nada, amém? Então, o que acontece? Paulo tinha preocupação com isso, amém? E na verdade as pessoas fossem ensinadas a praticar. O único valor que tem na palavra de Deus é quando a gente pratica. Quando a gente pratica, a gente toma posse, não é? Por exemplo, né? Pastor, como é que eu pratico? O médico diz assim: Edson, pastor, você está com câncer, você tem 3 dias para morrer. Digo, tudo isso Deus bondoso, né? 3 dias para mim morrer, ainda tenho 3 dias. 3 dias dá pro cara ir para a praia, não é? Também tomar uma Coca-Cola gelada, não é? E 3 dias, doutor? É mesmo, doutor? Pois eu vou dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus diz, não é? Eu vou morrer de velhice e vou morrer curado, o médico, né, doutor? Amém? Então isso é doutrinar, a praticar o que Deus diz. Se eu disser, ixi, doutor, e agora, doutor? Amém? Não, na verdade, não é? Eu coloco, quando eu faço isso e concordo, eu estou colocando, na verdade, a palavra de Deus em quê? Confusão, contradição. Se ele diz, está dito. Amém? Ou vocês pensam, se você morreu, você não é ressuscitado? Pastor lá em Fortaleza foi para a pedra, a mulher estava na pedra, pastor Moura, né? Pastorzinho Moura, né? Ele foi que abriu o primeiro dia do culto aqui. O primeiro dia do nosso culto no Horizonte foi ele que pregou, amém? Ele era do R.S. Soares, né? Então ele foi lá pro IJF. Menina levou um cara de tiro lá, não é? Aí bateu na pedra de JF, ele chegou lá, amém? Chegou atrasado, mas chegou, não é? Amém? A mulher estava morta, não é? Amém? Ele fez uma oração lá, né? Fez uma oração, saiu, foi lá falar com o médico, falou. Quando foi depois, passou lá uma menina que limpava lá a pedra, sei lá como foi, né? Diga assim, a mulher tossiu, doutor, a mulher tossiu. A mulher viveu, amém? Não é? Então é isso, igreja. Se a gente tem preocupação, na verdade, não é? De ser derrotado com Deus que garante que se a gente morrer, Ele faz você viver. O problema é o nosso medo, é não ser doutrinado no medo. É ser doutrinado na fé. A fé, amém, é algo, na verdade, né, poderosíssimo, igreja. Com a fé você consegue ver milagres. Com a fé você consegue, na verdade, mudar o destino da tua própria vida. Com a fé em ação você consegue ver os seus filhos, na verdade, não é? Liberto de tudo aquilo que faz mal. Você consegue ver, na verdade, o ferimento sarar. Com a fé praticada você consegue viver até o dia que, na verdade, Deus estabeleceu na sua palavra que você devia viver.
Amém? Então, essa era a preocupação, né, do apóstolo Paulo. Versículo 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, não é? E de uma boa consciência e de uma fé não que, igreja? Não fingida, pessoal. Você sabia que tem muita gente vivendo uma fé fingida? Amém? Uma fé completamente fingida. O problema de viver uma fé fingida, qualquer pessoa pode viver. Mas o grande problema é quando vem um problema de difícil solução. O problema para essa pessoa é quando se levanta uma adversidade poderosa contra a casa, contra a vida e contra a família dela. Ela não vai conseguir, na verdade, não é? Ela não vai conseguir, na verdade, atravessar aquele problema, porque a fé que ela tinha, na verdade, é apenas uma fé falsa. Fé fingida não é fé. Fé fingida é uma fé morta. Amém? E uma fé morta, amém? Ela, na verdade, não tem poder de fazer você alcançar o que a palavra diz. Nós precisamos alcançar o que Deus diz. Se Deus diz uma coisa, não duvide. Se você quer duvidar, duvide da sua fé, mas nunca duvide do que Deus diz. Amém? Porque se Ele diz, está dito e acabou, não é? Assim como eu fui desenganado pelo médico, não é? Estou aqui, eu vivi, pessoal. Eu sou um exemplo disso. Amém? Quando eu não tomei vacina na pandemia, está aqui eu, vivi de novo. Amém? Então, na verdade, a gente precisa manifestar nossa fé, não só em favor da nossa saúde, mas em favor do dia a dia, em favor de todo o problema que a gente pode ter durante o dia. Você é capaz de mudar a sua história, igreja. Se você se levantar de manhã profetizando, falando com a sua boca, amém? Aquilo que você quer ver vai sempre funcionar. Nós somos a semelhança de Deus. Se somos a semelhança, quer dizer que a gente tem que fazer do mesmo jeito que Deus fez. Por que somos a semelhança? Para fazer do mesmo jeito que Ele fez, não é? Nós não somos a imagem é só no aspecto, na verdade, não é? É no aspecto espiritual. Nós somos espírito, Deus é espírito. Então, nós somos a imagem de Deus no espírito, mas a semelhança de Deus no fazer. Deus amanhece o dia dizendo: vixe, as estrelas vão cair, não é? As estrelas que eu coloquei vão cair. Vixe, o mar vai descer. Deus amanhece o dia dizendo isso. Uma vez que Ele disse uma coisa, Ele sustenta infinitamente. Então Ele espera que você tenha a mesma conduta. Ele espera que você, na verdade, não é, trate as coisas do dia a dia como Ele trataria. Afinal de contas, Ele colocou poder em você quando Ele disse: eis que vos dou poder, autoridade, para ficar as coisas do jeito que você quer. Perceba que tudo o universo, na verdade, não é? Ele fica lá da forma que Deus deixou para obedecer aquilo conforme Ele quer. Amém? Tu já pensou se a terra virasse de cabeça para baixo, não é? Por que não vira de cabeça para baixo? Porque a palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. Sustenta apenas com a palavra. Ele diz, está dito, está feito, fica assim. Você sabia? Quando a gente pensa, por exemplo, né, um coronel, quando ele dá uma ordem para o soldado, não é?